Paz do Senhor, tudo bem, irmãos? Tudo bem, amados? Irmãos, como vocês podem ver aqui, quero fazer um review, não é? Na verdade, falar bem por cima deste box, desta obra muito boa, vale a pena vocês terem, adquirirem, que são os apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia, tá, pessoal? Muito bom, não é? São 3 volumes, como vocês podem ver, volume 1, volume 2, o vermelho, e o volume 3, o azul. Bom, eu quero pegar só um volume aqui, o volume 1, para vocês verem a importância de vocês terem esta obra aqui. Vamos falar só do volume 1, né? Primeiro, a capa excelente, tem um brilho aqui, o escudo é um brilho incrível, páginas de boas qualidades e pessoal, eu tenho que falar, pessoal, isso aqui é excelente. O tamanho dele não é grande, mas também não é pequeno. Porém, pessoal, o que eu achei interessante é que as páginas, elas são, aqui não vai dar para ver aí, né? Mas dá para ter uma ideia, são de um amarelo, tá? Aquelas páginas amarelas, não sei se vocês sabem, elas dão um descanso maior para a sua vista. Para você que faz horas e horas, que tem o hábito de ler, então se as páginas forem amarelas, inclusive até uma dica, pega o seu smartphone, quando você for ler algum PDF, coloca lá nas suas configurações, para que, caso tenha no seu celular, né, para que fique em modo leitura, que aí vão ficar as páginas amarelas e você vai ter um conforto visual maior para você ler. Mas enfim, voltando a esta obra aqui. Obra de excelente qualidade, olhem o brilho que ela tem, pessoal, papel de boa qualidade, folhas amarelas, como eu disse, tá? É muito bom, vale a pena, vocês podem ver aí, pessoal, olha, vale muito a pena, tá vendo? Olha só, vamos ler um pouco aí, meus irmãos, vamos ler um pouquinho aqui, olha lá, vamos tirar um pouco o brilho, né? Olha lá, pessoal, é um resultado da tradição oral dos primeiros crentes da era cristã. Os apócrifos tornaram-se importantes documentos reveladores do modo como vivia e pensava uma grande parcela da cristandade, cuja voz ficou abafada pela igreja oficial. Produzidos para satisfazer as curiosidades populares a respeito da infância de Jesus e de seus pais, bem como estabelecer as raízes da nova religião, tais escritos revelam, por um lado, as idiosincrasias do pensamento e das práticas judaicas, que marcaram a origem do cristianismo e, por outro lado, refletem a efervescente e plural cultura gentílica com a qual o cristianismo passou a lidar cotidianamente em seu processo de expansão. Muitos séculos depois, a despeito de não terem sido incluídos no cânone das escrituras cristãs, tais textos continuam despertando a curiosidade do crescente número de interessados nas coisas da religião. Todavia, o desconhecimento generalizado do conteúdo dos apócrifos tem gerado especulações que somente o exame acurado de real teor pode rerimir, né? Bom, está aqui continuando, diz: ao editar estes livros pela primeira vez, reunidos em volume único, longe de apresentar uma nova Bíblia aos cristãos, o nosso objetivo é disponibilizar as fontes primárias de um compêndio de riqueza informativa incomensurável para a plena compreensão do cristianismo e estreitar o contato com a herança literária legada pelos movimentos populares que se mantiveram marginais no curso da história da Igreja. Terminando aqui, olha aqui, pessoal, o símbolo da família cristã, né? Editora Livraria Família Cristã. Aqui está a editora Força Fonte Editorial, editora, tá? Porém em parceria com a Família Cristã. Bom, comprei esse box aqui, pessoal, paguei com frete tudo R$ 74. Se você for pesquisar na Amazon, você vai encontrar por bem mais do que isso, tá? Então vale a pena. Dica, recomendo, tá? Livraria Família Cristã, vale a pena. Bom, como eu disse aqui, pessoal, aqui na própria leitura na parte de trás, está dizendo aqui que é importante você ter para você estudar. Por quê? Porque vocês sabiam que o livro de Enoque, inclusive está nesse volume aqui, tá, pessoal? Nesse primeiro volume você vai encontrar o livro de Enoque, tá? Ele está aqui. Tá vendo? Olha lá, o livro de Adão e Eva, o segundo,
o segundo livro de Adão e Eva, livros dos segredos de Enoque, livro da ascensão de Isaías, conto dos patriarcas, o martírio de Isaías, Melquisedeque, narração do dilúvio da epopeia de Gilgamesh, o testamento de Abraão, a assunção de Moisés, caverna dos tesouros, livro de Enoque, primeiro livro, tá vendo? Aqui o livro de Enoque. Então o livro de Enoque, o primeiro livro, você encontra aqui. Vale muito a pena, recomendadíssimo. Então, meus irmãos, o que acontece? Por que eu falo é de urgência vocês terem esse material? Esses apócrifos e pseudoepígrafos são livros que não entram no cânon da Bíblia. Tá? Você não vai ver, pode pegar, a sua Bíblia só vai ter 66 livros, Bíblia protestante. Estou falando protestante. Tá? Então, esses apócrifos são pseudoepígrafos, são livros apócrifos que não têm o cunho, a chancelaria episcopal da igreja. A igreja, então, lendo esse material que surgiu, observaram que tem coisas que não combinam com a teologia de Paulo, com a teologia de Lucas, com a teologia de Mateus, dos apóstolos, com a teologia de Jesus. Observaram que tem coisas que não combinam. Então eles falaram, não, então vamos, não são inspirados, deixa para lá. Não vão incluir no cânon. O cânon da Bíblia Sagrada, pessoal, são livros que realmente têm que concordar um com o outro, entendeu? O Novo Testamento tem que concordar com o Velho, e o Velho com o Novo. Assim é a nossa Bíblia, ok? E esses livros discordam em muitas coisas. Mas para material histórico e de consulta, é para isso que vocês têm que ter. Tem que ter na sua livraria, beleza? Então vamos lá, pessoal. Você tem que ter, em primeiro lugar, eu quero falar, por quê? Se você ainda não conhece, tem um canal aí chamado Teologia Reversa, tá? Se você não conhece, qualquer hora ele está crescendo esse canal. Você vai ver esse canal. Eu já entrei, já comentei, já debati com o Antônio, né? Falei de vários erros que ele tem. Ele criou esse canal, ele é ateu, tá? Ele criou esse canal para dizer que a Bíblia contém erros, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele é ateu. Então, quer dizer, ele cita, ele tem esse conjunto dessa obra, e nessa obra aqui ele cita também em um dos vídeos dele o livro de Enoque, não é? Falando que a Bíblia, o livro de Enoque deveria estar no cânon e que foi um erro que os pais da igreja fizeram e não incluir. Então começa a falar que tem coisas erradas, que tem uma máfia, né, dos pais da igreja que resolveram criar uma teologia, né, criar um cristianismo deles próprios, particular, e perseguir os outros. Então aí eles excluíram o livro de Enoque. Então dizem eles que tem coisas erradas, isso e aquilo. Pois bem, em que ponto que eu quero falar? A Bíblia fala realmente, dá a entender de que realmente alguns dos apóstolos citaram o livro de Enoque? Parece que sim. Você pode ver que está lá, eu até separei aqui para vocês verem, aquela famosa passagem, né, meus irmãos? Vou até ler aqui para vocês verem. Eu vou até estar lendo aqui, para a gente não perder tempo. Cadê aqui? Judas 14, na CF. Judas 14, no livro da Bíblia, pega aí se você tiver. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, que nós vamos ler aqui. Vamos ler. Olha o que diz lá, irmãos. Bíblia Sagrada, não é apócrifos não, tá? Lê lá. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Bom, vocês devem conhecer esse texto, né, pessoal? Aqui você pode ver que no 14, Judas está dizendo, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque, você já viu lá, que está lá em Gênesis, né? Ele é o sétimo, né, depois de Adão. Realmente é verdade, né? Então está dizendo que Enoque foi profeta, e realmente, tanto é que ele foi trasladado, ele foi levado, né? Deus o levou para si, né? Enoque. Mas este livro de Enoque aqui, que nós temos aqui, que vocês podem ver, esse livro de Enoque, o que acontece? Esse livro de Enoque, nós não podemos dizer com certeza que foi Enoque que escreveu, mas, porém, vamos dizer que o que está escrito aqui é bem similar ao que Judas disse, porque eu vou ler. Então está aqui, ó. Você pode ver até comigo, olha só, livro de Enoque, é o primeiro livro de Enoque esse, não é?
O que está escrito aí, meus irmãos? Capítulo 1 do primeiro livro de Enoque, versículo 6, que está em amarelo. O que está escrito? Olha lá. Em verdade, ele virá com milhares de santos para exercer o julgamento sobre o mundo inteiro e aniquilar todos os malfeitores, reprimir toda a carne, pelas más ações tão iniquamente perpetradas e pelas palavras arrogantes que os pecadores insolentemente proferiram contra ele. A referência que eu li para vocês é Judas 1, versículos 14 e 15. Realmente é bem similar. Então, é bem similar o que o livro de Enoque está tratando aqui, né? E até mesmo Judas lá, ele cita falando, olha, Enoque profetizou. Mas não é porque Enoque profetizou que esse escrito aqui é uma prova de que foi Enoque que escreveu isso aqui. Nós não temos como provar que foi Enoque que escreveu. Então, fica a interrogação. Né? E, aliás, dizem alguns estudiosos que esse livro de Enoque aqui foi escrito bem depois de Judas. Então, e aí? Quem copiou de quem? Na minha opinião, se esse livro, caso não seja de Enoque, então foi Enoque que copiou Judas. Não é? Na verdade, foi um falso Enoque que usou o nome, um pseudepígrafo, né? Escrevendo em nome de Enoque, dizendo que era o livro de Enoque, copiando o que Judas já havia dito pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo. Ok? Então, meus irmãos, dá-se a importância de vocês terem esta obra importantíssima, tá bom? Então, são muitos livros, muitos. Você vai ver, ó, que, por exemplo, olha, tem essa relação. Só aqui, ó, de livros, tá vendo? No final aqui, ó, você vai ver mais outra relação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá vendo? Olha só. Mais tudo isso aqui, ó, de livros. E em cada um deles você vai ver a mesma coisa, tá? Você vai ver também, ó, volume 2, olha só. No volume 2, olha só a relação de livros, olha só. O que é livros, na última página, você também vê, ó, mais livros. No terceiro volume, tem um pouco menos, mas também não menos importante. Olha só, mais livros e mais livros aqui no volume 3. Olha só, tudo isso aqui são epístolas, cartas e por aí vai. Então, aí é que tá. Fica a minha dica, pessoal. Vale a pena ter essa coleção aqui? Vale a pena você ter para você? Eu acho que vale sim, porque, meus irmãos, os hereges estão aí, tá? Os falsos profetas estão aí, tá? Eles estão aí para querer destruir a palavra de Deus. E você, meu irmão, você tem a obrigação, tá, de conhecer esse material para poder contrapor eles, para poder, na própria palavra que eles estão usando, os apócrifos, você combater eles, tá bom? E você dá uma boa defesa da fé. Você tem que empunhar a espada da fé e tem que estar afiada. Está afiada a sua espada? Você já afiou? O que adianta, meus irmãos, você pegar a espada desafiada e vai para uma guerra, vai para um confronto? O que vai acontecer com você? Você vai morrer, você não vai ter nenhuma chance de combater. Quando você for ferir o inimigo, a sua espada está desafiada. Então, tua espada está afiada. Então, afia a sua espada. Estude teologia, né? Faça o bacharel em teologia, estude o grego, seja um exegeta, estude o hebraico, aprenda a palavra do Senhor, porque está aí o Antônio Miranda, está aí o famoso Fábio Sabino. Né? Fábio Sabino, meus irmãos, ele está lá, ele está falando dos apócrifos também, ele fala dos pseudepígrafos, falando que os pais da igreja condenaram erroneamente que esses livros eram para estar na Bíblia. Claro que não, se você for ler depois, vou fazer até um outro vídeo falando, comentando os erros de Enoque e os erros de outros livros, para vocês verem por que eles não estão no cânon das Escrituras Sagradas, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo ficou longo, mas vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, forte abraço, fiquem com Deus, fui!